Propriedades de um campo elétrico. Nós temos aqui essa bolinha laranja e essa bolinha azul. Nós temos aí o nome potencial menor na laranja e potencial maior. E a força elétrica está empurrando a carguinha através de uma linha de força para um menor potencial. Agora, nós temos aí, ó, potencial menor, potencial maior. Menor e o maior potencial. Aí nós temos aí o azul como o maior potencial. E o campo elétrico, ele está empurrando, a linha de campo está puxando para o rumo do menor potencial e a força para o maior potencial. De acordo com as propriedades do potencial elétrico, dizemos que nos movimentos espontâneos de cargas elétricas em um campo elétrico, a energia potencial elétrica da carga diminui. Qzinho. É a carga elétrica de prova medida no SI em Coulomb. V é o potencial elétrico medido no SI em Joule por Coulomb. Então, de acordo com as propriedades do potencial elétrico, dizemos que no movimento espontâneo de cargas elétricas de um campo elétrico, a energia potencial elétrica da carga diminui. Q é a carga elétrica de prova. Então, essas propriedades. De acordo com as propriedades do potencial elétrico, dizemos que no movimento espontâneo de cargas elétricas em um campo elétrico, a energia potencial elétrica de carga diminui. Então, linha de força retilínea de um campo elétrico gerado por cargas elétricas em repouso. A respeito do potencial elétrico, podemos dizer que ele expressa o efeito de um campo elétrico em termos da posição desse campo. Sendo assim, podemos definir o potencial elétrico da seguinte forma. Potencial elétrico de um ponto, de um campo elétrico, é a energia potencial elétrica por uma unidade de carga elétrica colocada naquele ponto. A equação matemática que define o potencial elétrico é V é igual a EP sobre Q. Energia potencial sobre Q. EP é a energia potencial elétrica associada à carga elétrica, medida no SI em Joule. Qzinho é a carga elétrica de prova, medida em Coulomb. V é o potencial elétrico medido no SI por Joule. E as propriedades, vamos considerar a figura acima, onde temos uma linha de força retilínea de um campo elétrico gerado por cargas elétricas em repouso. Como a carga elétrica positiva gera potenciais positivos e a carga negativa gera potenciais negativos, o potencial elétrico diminui da carga positiva para a negativa. Isto é, no sentido da linha de força. Uma carga de prova Qzinha abandonada a partir do repouso passa a se deslocar sobre essa linha de força, independentemente do sinal da carga Q. O trabalho realizado pela força elétrica é trabalho motor, pois o motivo é espontâneo, isto é, a força elétrica favorece o deslocamento. Temos dois casos a ser considerados: cargas elétricas positivas, abandonadas em um campo elétrico sujeito apenas à força elétrica, desloca-se espontaneamente para pontos de menor potenciais elétricos. E temos as cargas elétricas negativas, abandonadas em campo elétrico e sujeita apenas à força elétrica, desloca-se espontaneamente para pontos de maior potencial elétrico. Então, essas propriedades aí de carga elétrica, as positivas, abandonadas em um campo elétrico, elas se deslocam espontaneamente para pontos de menor potencial. E as negativas, elas se deslocam espontaneamente para pontos de maior potencial. Então, a negativa vai para maior, ela sempre vai se deslocar no sentido da linha, tá? Diga-se de passagem. Então, como as cargas negativas apontam para dentro do campo, então por isso que o texto diz aqui, que as negativas, elas espontaneamente, elas vão para pontos de maior potencial, elas vão mais para próximo da carga geradora, para sua atraída. Já as positivas, né, numa linha de força, o que vai acontecer com ela?
Então, todo campo positivo, gerador de campo positivo, faz o que com as carguinhas? Expulsa, né? Como mostrou o texto aqui. Campos elétricos sujeitos apenas à força elétrica deslocam-se espontaneamente para pontos de menor potencial elétrico. Ela procura pontos menores de potencial, já a positiva é diferente. Bom, aqui a gente viu, tá? A formulazinha de potencial, aliás, não é nem de potencial, de energia potencial, e sim o potencial gerado por carga geradora, né? Medido em volts, que é a energia potencial pela carga de prova.